93 Notícias. Gilson de Oliveira. 8 horas e mais 14 minutos, estamos de volta com o programa 93 Notícias, cumprimentando a você que está em sintonia conosco, muito obrigado pela sua companhia. Estamos hoje conversando com o candidato a vice-governador pelo Democratas, ele faz parte da chapa encabeçada pelo candidato Mendonça Prado, Coronel Jorge Roussec, é o coronel da reserva do Exército Brasileiro. Do Exército Brasileiro. Isto. Coronel, nós temos mais 15 minutos para esse nosso tudo bate-papo. Isso, hein? E o nosso próximo assunto, Coronel, vamos lá. Infraestrutura, obras e rodovias. As rodovias estaduais aqui em Sergipe é uma calamidade. Nem fala nisso. Rodovias federais, governo aí há 20 anos que tem uma duplicação da BR-235 e nada. Obras, segundo o levantamento realizado, são cerca de 300 obras que estão hoje paradas, inacabadas. O que fazer para mudar toda a situação? No nosso plano de governo, a primeira coisa que está lá é fazer a auditagem disso aí tudo, né? Porque você vê que entra um governo, entra um, sai outro, daí um fica xingando o outro. Não, porque mandou não sei o quê, o cara roubou, fez não sei o quê, mas ninguém faz uma auditagem séria, né? Uma auditoria realmente como deve ser feita e dar a responsabilidade a quem de direito. Uma das coisas que nós iremos fazer é fazer uma auditoria em tudo, em todas as secretarias, todos os contratos, o que ficou para trás, o que está pendente, o que está em dívida ativa. Então fazer a auditoria para que a gente tenha um diagnóstico. Hoje a gente não consegue. A nossa transparência é muito fraca, muito falha, né? O nosso portal da transparência a gente não consegue acessar informação nenhuma. Então a transparência é fundamental, o povo exige isso. O governante ele tem que ser transparente nas suas ações. E infraestrutura, eu estou aí há 90 dias, nós quando começamos a pré-campanha estivemos aqui, eu e Mendonça. Isso. Foi 90 dias atrás, a primeira vez que estivemos aqui na Rádio Itabaiana conversando com o povo. E até essa estrada aqui, a gente não pode até mais ou menos, né? Mas pegou as vicinais, as outras, a coisa começa a ficar complicada. É como, eu não sei se nem queijo suíço, não sei nem o que pode dizer, tábua de pirulito também, aquela barulheira, buraco para tudo que é lado, sem acostamento, sem uma sinalização horizontal, sem uma sinalização vertical. E também colocamos no nosso programa de governo a gente estabelecer parcerias com o próprio Exército Brasileiro. E o senhor esqueceu, nessas rodovias estaduais, uma grande população de animais. Então, assim, o Exército ele tem hoje 8 batalhões de engenharia de construção. E através da DOC, que é Departamento de Obras de Cooperação, nós conseguimos contratar não só a construção de novas estradas. Nós acreditamos que num primeiro momento, a gente não deve sair construindo novas vias, né? Se as antigas estão em situação precária. Como o Mendonça fala sempre nas entrevistas, eu estou sempre com ele, precisamos colocar para funcionar o que está aí. Então, se a estrada está ali construída, ela tem que funcionar direito, ela não pode matar o cidadão. A pessoa sobe na motocicleta, anda 500 metros na estrada, cai num buraco, se arrebenta, vai parar lá no hospital, às vezes... Quando não morre, né? Quando não morre, e você gera uma grande população de pessoas amputadas, né? Que vão ser um peso, né, no mercado, e não vão conseguir ascender ao mercado de trabalho às vezes. E esse gera um passivo muito alto na área de saúde, porque não se investe o mínimo na educação, na infraestrutura, né? Infraestrutura é fundamental para o transporte da carga, para que realmente os alimentos produzidos aqui em Itabaiana cheguem em Aracaju, cheguem em outros polos com um preço acessível, com um custo adequado. Quando a infraestrutura é ruim, o custo do frete ele vai lá para cima, porque você carrega um caminhão, chega nos locais para distribuir, você está com um pneu rasgado, um pneu de um caminhão custa R$4.000, R$5.000, isso faz com que o frete fique cada vez mais caro. Então, investir em infraestrutura é fundamental, mas volta àquela situação inicial. Como? Se nós não temos capacidade nenhuma de investimento. Precisamos reestruturar o Estado. Começa pela reestruturação do Estado para se investir. E uma forma de se investir, forma mais barata, a 101.
Você pode verificar que as áreas que funcionam bem foram as áreas que o Exército construiu. São estradas feitas de concreto, 20 centímetros de concreto, né, que vão durar aí 100 anos, ao contrário de que outras construtoras colocam lá 2 centímetros de asfalto, com um ano está tudo esburacado. E o investimento é quase igual. Então uma das formas seria justamente fazer essa parceria com o Departamento de Obras e Construção, reinvestir no nosso departamento, né, de estradas e rodagens, né, para que ele funcione adequadamente, junto com o Exército, e a gente recuperar, fazer o recapeamento de estradas, as principais, começa atuando justamente naquela onde está pior e tem um fluxo de veículos maior. Então recuperar as estradas é uma das prioridades do nosso plano de governo. Vamos ao próximo tema, por gentileza, candidato, 8 horas e mais 20 minutos. E o próximo tema a ser discutido, o senhor já, inclusive, eu prestei atenção, o senhor citou aí turismo. Nosso turismo não recebe a atenção necessária dos nossos governos. Então vamos falar de esporte, turismo e também de juventude. Hoje nós temos uma secretaria de esportes, né, que só cuida mesmo ali do Batistão, mais nada. E tem uma quantidade grande de cargos e pessoas. Nós precisamos diminuir essa máquina e torná-la mais eficiente. Então, é o que eu sempre digo, eficiência é fundamental. Metas e o acompanhamento de perto é fundamental. Você não pode sair loteando, você ganha uma eleição, e a gente critica muito esse modelo que está posto. Eu não sei até quando o Brasil vai aguentar esse tipo de modelo, né? Esse presidencialismo ou esse toma lá da cá que se tornou esse modelo. Porque você é eleito, você precisa do Congresso para aprovar suas leis. E daí você tem que ceder certas situações para poder ter aprovado. Você monta uma coligação gigantesca com 10, 15, 20 partidos e ganha a eleição, e daí você não pode nem reduzir a máquina do Estado. Por quê? Porque você tem que atender todos os partidos coligados com secretarias. Nós não temos esse problema. A nossa coligação é o Democratas, o Partido Verde, o PRTB. É um grupo político novo, né, que a maioria das pessoas são pessoas que estão ingressando na vida pública agora, se colocar à disposição realmente para fazer a diferença, junto com políticos experientes, pessoas honestas, como Mendonça Prado. E a ideia é trabalhar justamente nisso. Aqui eu me perdi o turismo, né? Isso. Como eu falei antes, nós não temos o turismo como o foco do governo, né? E a gente não tem roteiros pré-estabelecidos. Os nossos hotéis, a gente verifica que as pessoas não têm o treinamento adequado. Quando eu viajo pelo Brasil, eu vou te falar que eu nunca assisti, eu acho, um comercial de televisão. Às vezes eu vou visitar minha família, vou para o Rio Grande do Sul, tenho uma irmã que mora lá. Eu nunca vi um comercial de Sergipe fora do nosso estado. Então, como a gente chama assim, a gente precisa vender as nossas belezas fora. E a gente não consegue vender porque se não tem capacidade de investimento, não consigo fazer um comercial para atrair as pessoas para cá. O nosso aeroporto, venhamos e convenhamos, né? Não é um aeroporto adequado. Parece, assim, nem climatizado é, você não tem uma ponte de embarque ali. Os nossos voos internacionais, qual é o voo internacional que nós temos? Não temos um voo internacional. Estamos aqui na América do Sul e a gente não tem um voo internacional direto para lugar nenhum. Até ficou estabelecido que nós teríamos um voo charter, né, para Buenos Aires, né? Mas a nossa alíquota do querosene de aviação é tão alta que as empresas aéreas desistiram desse voo charter e preferiram sair de Salvador, onde o combustível de aviação é mais barato do que aqui, e nós ficamos a ver navios mais uma vez, nem com voo charter, para trazer o turista de Buenos Aires direto a Aracaju, ou de Montevidéu, ou de Assunção, aqui que são nossos vizinhos próximos, de qualquer cidade, qualquer capital da América Latina. Então o turismo, ele precisa de incentivo, ele precisa ser planejado, precisa de um planejamento adequado. E colocar pessoas que entendam realmente do turismo, não colocar pessoas políticos. Perdeu a eleição,
o prefeito de tal cidade, vamos colocar ele lá na pasta do turismo para dar emprego. Não cabe mais no dia de hoje. A necessidade de se profissionalizar, de pessoas capacitadas, que tenham uma visão realmente daquela pasta e possam incentivar e fazer com que o turismo ele tenha o seu lugar ao sol. Porque nós somos um estado fantástico, lindo, nós temos belezas naturais maravilhosas. Eu não conheço no Brasil, olha que eu conheço o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, morei em 17 estados diferentes. Eu não conheço uma orla tão bonita como a nossa. Não tem uma orla estruturada, bonita, com todos aqueles atrativos. Canindé do São Francisco, o Cânion, não tem lugar como esse. Aqui na Serra de Itabaiana, aqui na nossa cidade, qual é o potencial? O que é explorado turisticamente na Serra de Itabaiana? Me diga, por favor. Nós temos ali um lugar lindo que poderíamos ter uma exploração do turismo, o ecoturismo, né? Muito bacana. Hoje em dia as pessoas procuram isso, viajam milhares de quilômetros para fazer trilha, para o que for. Você poderia ter uma plataforma de asa delta ou de parapente ali para atrair gente, para usar a Serra de Itabaiana como um ponto de lançamento e trazer gente do país inteiro para fazer o voo aqui. Eu não vejo ser explorado isso, e tem capacidade, porque eu sou piloto de avião, sou instrutor de voo de planador também, né? Então eu sei que aqui tem potencial para várias áreas do turismo, ecoturismo, e esse turismo de aventura. Itabaiana tem tudo para ter um turismo de aventura, principalmente por ter uma serra linda como essa, que pode ser explorada de forma mais adequada. Então o nosso trabalho vai ser esse, o trabalho de incentivar, fazer com que realmente esses polos e esses locais que têm um atrativo, eles sejam potencializados. E o que o governo tem que fazer? Vender esses polos turísticos fora do nosso estado através de comerciais de televisão. Tem que investir nisso mesmo. Venha para Sergipe, venha conhecer. A gente chega nos aeroportos por aí, a gente não vê nenhum folder divulgando os atrativos de Sergipe. Nada, né? Assim, aqui você tem, na Bahia, tem de tudo, em tudo que lugar você chega, tem falando da Bahia, né? A Bahia, isso e aquilo, o Pelourinho, tem foto. Chega em São Paulo, tem lá um painel gigante no aeroporto em São Paulo, com o Pelourinho, com o que for. Nós não temos nada da nossa orla, de Canindé, da Serra de Itabaiana. E isso que precisa ser feito. O governo tem esse lado. Junto com a parceria público-privada, junto com as parcerias, ele precisa desenvolver o turismo, sim. Mas o principal papel dele é investimento e, principalmente, na publicidade fora do estado para atrair o turista. Agora, ele chegando aqui, ele precisa realmente ter uma estrutura mínima, pessoas treinadas, para que ele se sinta e venda e fale bem do estado, e ele não seja maltratado. Assim, maltratado no sentido de não ter o serviço, ou não ser pontual, ou não corresponder ao que ele imagina. Então a gente tem que vender e vender bem. Mas antes a gente precisa treinar o nosso pessoal e, junto com a iniciativa privada, principalmente com a rede hoteleira, trabalhar fortemente nesses destinos e criar roteiros pré-definidos. Roteiro do cangaço, por exemplo. Não pode ser um roteiro muito bem explorado fora do Brasil, fora do estado? Claro que pode, pô. E é uma coisa muito bacana. Pô. Quem não queria vir para cá para fazer o roteiro do cangaço, que poderia ser feito o roteiro tanto de ecoturismo como esporte de aventura e religioso também, pode ser explorado. E nós não fazemos isso. Então, por quê? Provavelmente a gente não tem gente qualificada na área ou não há essa preocupação. E nós temos essa preocupação. Primeiro é a vontade de explorar o estado de Sergipe e profissionalizar e capacitar os profissionais, né? Claro, o estado é lindo, né? O estado tem potencial. Vamos ao próximo assunto, candidato, por gentileza, 8 horas e mais 28 minutos. O nosso tema já está se esgotando, aliás, nosso tempo já está se esgotando. E o próximo assunto, candidato, é assistência social. Precisamos trabalhar muito. Você sabe que 1/4 da nossa população ela tem algum tipo de deficiência, né? Ou auditiva, ou visual. Isso corresponde a quase 500 mil pessoas, né? Então, tem que ser trabalhada a assistência social, começando pelas pessoas que necessitam, que têm algum tipo de dificuldade de locomoção, tem não consegue se inserir adequadamente. Então, através de cursos profissionalizantes para essas pessoas, um treinamento,
E no Democratas, nós criamos alguns diretórios. Um deles é o Diretório da Inclusão. E o Max, que é o presidente do diretório, era o presidente da PAI em Aracaju. Ele se afastou agora porque ele também é candidato. E a gente vem trabalhando de forma bastante eficaz, justamente em propostas para esse público. E um outro diretório que nós criamos é o Pérola Negra, né? E o último foi justamente o da população LGBT, que também necessita de um acompanhamento e de políticas públicas voltadas para atender essas pessoas. Nessa parte de assistência social, uma das nossas propostas é justamente criar mais centros de atendimentos a grupos vulneráveis, né? Nós temos em Aracaju o DAGV, que é um departamento. Chegou o nosso amigo Saulo, bem-vindo, Saulo. É o DAGV, mas a gente vê que isso no interior não acontece. Então, uma das nossas propostas é criar centros de atendimentos a grupos vulneráveis, justamente para fazer esse atendimento a essa população que fica desassistida. Também há uma preocupação de Mendonça no que tange à falta de habitação. No estado de Sergipe são mais ou menos, pelo levantamento que eu fiz, são 6.000 famílias, né, que estão numa situação bastante vulnerável e necessitam de uma habitação, assim, vivem em forma bastante precária. E para isso a gente precisa correr atrás justamente de recursos, e neste caso a necessidade de transferências do governo federal, para que a gente possa inserir e trazer com que essas pessoas possam viver adequadamente em moradias adequadas. A gente tem várias propostas, mas as principais são essas. Vamos ao último assunto. Já está aqui comigo o candidato. Último assunto, incrivelmente eu não me recordo, até o momento dessas rodadas de entrevistas, a gente ter começado com segurança pública. O senhor deu sorte. Começamos falando sobre segurança pública, que é um assunto bastante pertinente, e o nosso último assunto é outro também que é bastante complicado no estado de Sergipe. As pessoas morrendo aí nas filas à espera de cirurgia cardíaca, à espera de tratamento oncológico. É a saúde pública, e Sergipe está agonizando nesse item. O que fazer para mudar, candidato, essa situação? A gente tem batido muito no seguinte: primeiro, botar para funcionar o que está aí. Não adianta sair construindo hospitais grandiosos, hospitais novos. O que tem sido hoje uma briga entre os candidatos aí é o Hospital do Câncer. Faz, não faz, continua, não continua, já foi gasto um dinheiro bastante elevado na terraplanagem, o hospital continua lá só na terra, né? Mas daí chegou-se a seguinte conclusão: depois que nós começamos a debater isso, a gente percebeu que alguns candidatos resolveram, assim, encampar a nossa ideia. O Hospital do Câncer, que é o que eu estou falando, ele precisaria de R$1 milhão ao dia para funcionar. Então, muito bacana, assim, vamos construir o hospital? Vamos, através de empréstimos? Empréstimo. A gente vai ter que pagar daqui a pouco, né? Mas de onde nós vamos tirar R$1 milhão ao dia, que seriam R$365 milhões ao ano, só para manter o hospital funcionando? O que provavelmente aconteceria é que ele seria construído, funcionaria 2 meses, depois ele pararia de funcionar. Então a nossa ideia era justamente botar para funcionar o que existe na área de oncológica, principalmente no USE, o acelerador nuclear que tem lá, né? Comprar mais que custa em torno de R$1,5 milhão, o que não pode as pessoas não terem acesso ao acelerador para fazer o tratamento do câncer. E o que a gente verifica percorrendo, tem 90 dias aí que a gente percorre as cidades, conversa com as pessoas, e a gente chega nos hospitais e é sempre a mesma reclamação: não tem especialista, médico especialista. Então quebra uma perna, está andando de moto, cai de moto, quebrou a perna, bateu com a cabeça no meio-fio ou no chão. Você precisa de 2 especialistas aí, um para cuidar da perna quebrada, né, a ortopedia, e outro para verificar a batida na cabeça no chão. E daí você chega no hospital, não tem um ortopedista. Daí vai fazer um trabalho, não consegue diagnosticar a batida. Ele vai para onde? Vai para o USE, vai para Aracaju.
Mendonça, quando era deputado federal, ele participou da elaboração de um projeto que é a criação da carreira de Estado para médicos. O que é essa carreira de Estado? É igual eu faço concurso para juiz ou para juiz ou para promotor de justiça. Faz o concurso, ele vai para o interior e dele só vai sair daquele local por mérito ou por tempo de serviço, ele vai mudando, né, até chegar na capital. Na carreira de Estado, ele seria semelhante. Então, o médico seria uma carreira de Estado e ele faz concurso para um determinado local, especialista, e lá ele ficaria. E ele iria migrando, trocando de local, com concursos internos, como acontece hoje no próprio judiciário, até ele chegar num local maior, etc. Com isso, a gente fixaria aquele médico nesses grandes centros. E a ideia era justamente dividir o estado em 4 grandes centros. Itabaiana é um grande centro, né? Propriá, mais ao norte, você também tem um grande centro. Mais ao sul do estado, também é um grande centro que requer uma atenção. Então, nesses hospitais, a gente precisa ter médicos especialistas para fazer com que a saúde funcione naquele local e as prefeitos não façam aquelas simples aquisições de ambulância, né? O grande hospital desses locais é colocar a pessoa na ambulância e levar para Aracaju. Isso a gente precisa mudar. A saúde hoje, ela está numa situação agonizante. A inflação médica, ela é quase o dobro da inflação. Então, não bate, né? A curva não bate. O que a gente recebe de recursos de repasse do SUS não cobre os custos dos hospitais. Então, há necessidade de se repensar exatamente isso, trabalhar para que o SUS repasse adequadamente esses valores. Isso a gente vai precisar do apoio dos nossos deputados federais e senadores, justamente para trabalhar e fazer com que a gente receba o recurso necessário e a gente possa investir na saúde de forma adequada. Hoje as pessoas às vezes ficam na fila quase um ano para conseguir um exame. Eu acho isso um descalabro, assim, é uma coisa inadmissível você esperar um ano para fazer um exame. E às vezes é só uma questão de gestão. A gente precisa melhorar essa gestão, usar os equipamentos que estão ociosos na hora noturna, né, durante a noite, colocar turnos noturnos e atender essa demanda, essa fila que é tão grande e ela precisa ser trabalhada. São muitas propostas, são muitas atividades que precisam ser feitas, mas a principal delas é gestão eficiente, eficaz, a carreira de médico de Estado, a interiorização e fazer com que a população seja atendida na sua região, que ela não precise se deslocar, só no caso de uma alta complexidade, porque daí não vale a pena você manter um hospital de alta complexidade, porque seria um custo muito elevado, já que há necessidade de racionalizar o emprego desses recursos, quando você poderia, o nosso estado é pequeno, você poderia deslocar, nesse caso de uma alta complexidade, uma coisa realmente muito grave, aí poderia se deslocar para a capital. Mas o restante, trabalhando de forma séria na criação da nossa carreira de médico de Estado, a gente consegue resolver muitas coisas na nossa saúde. 8 horas e mais 38 minutos, 8h38. Candidato, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, eu gostaria que o senhor aproveitasse 2 minutos desse tempo para as suas considerações finais, para que o senhor pudesse conversar com o nosso público ouvinte, o eleitorado sergipano. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, de vir aqui debater essas políticas públicas, as nossas propostas. E eu gostaria de concitar, nesse momento, realmente fazer com que as pessoas pensem e que no dia 7 de outubro ela não perca a oportunidade de exercer a sua cidadania. Votar é um direito, mas também é um dever do cidadão. No momento que você não exerce esse dever e esse direito, você abre mão de transformar a sociedade, você abre mão de que a sua família, os seus filhos tenham um futuro promissor.
Porque não indo votar, não exercendo a cidadania, você faz com que as pessoas que aí estão, às vezes corruptos, que desviam dinheiro, permaneçam no poder. Então, o meu grande pedido é: saia de casa, exerça sua cidadania no dia 7, faça valer o seu voto, honre o seu voto. Dê o voto a quem você achar melhor. Mas é claro que nós estamos aqui e estamos pedindo o seu voto, eu posso pedir. Então, votando em Mendonça Prado para governo do estado e o coronel Jorge Uzec para vice-governador. O nosso número é 25. Primeira vez que estamos participando da política. Eu sei que não é fácil lutar contra tudo e contra todos, mas estamos aqui realmente com propostas bastante promissoras que poderão transformar a sociedade num curto período de tempo. Então, agradeço a oportunidade e concito mais uma vez que exerçam a sua cidadania. Ok, então, conversamos aí com o coronel Jorge Uzec, candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo candidato Mendonça Prado. Muito obrigado pela sua presença e boa sorte, candidato. Muito obrigado. Vamos em frente.